Vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Chorado, só você e Deus sabe o quanto tem sido humilhado. Quem te ver assim cantando não conhece o tamanho da sua dor. É que o seu alimento é a glória do Senhor. Só você e Deus sabe o quanto tem sido difícil enxugar os rios de lágrimas atrás de um sorriso. Há momentos que a voz embarga, falta forças para continuar. É nesse momento que o anjo põe a lenha no altar. Deus te conhece por dentro e por fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara a mesa quando a fome chega, te mostra em sonhos a cidade santa, a rua de ouro que você vai andar. Você chora, mas não para
sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. e a vitória vem. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer
mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. Aleluia. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas se restar a voz de um adorador, aleluia. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Louve nessa noite, aleluia. Questiona, aleluia. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas se restar a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. Nós vivemos em um contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore nessa noite. Eu prefiro adorar, aleluia. Eu prefiro adorar. Quem prefere adorar? Ai, eu prefiro adorar.
nada fizer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. Adorar. Amém. Graças. Te agradecemos, Senhor, por este momento em que estamos compartilhando, Pai, desta mesa que o Senhor tem preparado. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas. Continua, Senhor, a falar conosco. Ah, Senhor, venha se fazer presente mais e mais sobre cada um dos teus filhos. Amado Deus, nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Ainda de pé, irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Diz assim. Glória a Deus. Meus irmãos, com tristeza na alma, nós temos que realizar aqui dos trabalhos que eu não gosto de fazer, mas de vez em quando. Ruim de dar, né? Glória a Deus. Nós vamos, antes de passar a oportunidade para o irmão Antônio Silvio Barreto, que vai nos trazer a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pequena ratificação aqui. Ontem à noite, nós sempre fazemos aqui a chamada dos obreiros, como fazemos nas terças-feiras também, e sempre colocando aqueles que estão em primeiro lugar. Mas nossa tesouraria, acho que esqueceu de mandar o relatório de julho, mandou. Nosso irmão Joel estava com de junho, por atrasar, ele leu de junho, e uma das congregações que estava bem, que esse mês contribuiu, houve uma oferta especial, ela contribuiu bem, e estava numa posição que ela está agora em 6º lugar, e sempre ficava lá por 9º, 10º, e eles cobraram, e cobraram. Então, estamos ratificando aqui que a congregação do Cipaba primeiro, ela ficou em 6º lugar. Os irmãos lá do Cipaba saibam que realmente esse mês Deus abençoou grandemente você lá na congregação, e houve uma oferta especial e aumentou bem as entradas. Ela só perdeu para Vila Iara, Padroeira primeiro, Marieta e Nova Canaã. Aí já veio Cipaba. De 72 congregações, ela ficou no 6º lugar. Que Deus abençoe aos irmãos que contribuíram. Com a palavra, pastor Antônio. Com alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz por estar adorando a Deus juntamente com toda esta igreja. Quero agradecer a Deus por ter nos trazido em paz. Também quero agradecer ao nosso pastor pela honrosa oportunidade que ele está nos dando. Tenho certeza que a nossa retaguarda tem companheiros mais preparados, capazes, mas Deus, por sua graça e infinita misericórdia, nos proporcionou a oportunidade de estar fazendo uso da sua palavra. Que Deus nos ajude a trazermos tudo quanto Ele tem colocado dentro do nosso coração, a sua amada noiva.
Queridos, eu quero convidá-los a que, por gentileza, abram as vossas Bíblias, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus no capítulo de número 25. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, trazer uma palavra sobre o tema: aí vem o esposo. Meus amados e meus queridos, no capítulo 23, Jesus chama a atenção dos escribas e fariseus. No capítulo 24, ele está dentro do templo, e quando ele está saindo do templo, os seus discípulos o cercam, e cercando, começam a mostrar-lhe a fachada do templo. Templo este todo revestido de mármore branco. Diz o historiador que havia pedras que mediam cerca de 29 metros de comprimento, 3,5 metros de altura, 4 metros de largura. Eram pedras grandes. Então, quando o templo estava todo revestido de mármore branco, o sol causticante do Oriente, de mais de 45 graus, batia naquela fachada branca e dava aquele tom dourado. E era a coisa mais bela. Os discípulos estavam entusiasmados com aquela beleza e começam a mostrar ao mestre. Jesus, olhando para a fachada e olhando para eles, diz: vocês estão vendo tudo isto aí? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus vai até o Monte das Oliveiras e, assentando, começa a ensinar. Os seus discípulos dirigem-se até ele e diz: mestre, quais os sinais que haverão acerca do fim do mundo e também da tua volta? Jesus diz para eles: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus percebe que os seus discípulos estão ávidos por aprender sobre as coisas futuras. Jesus percebe que eles estão interessados em entender mais sobre escatologia. Jesus, então, percebendo isto, lança mão de uma parábola, que é a parábola das 10 virgens. E quando Jesus lança a mão desta parábola, ele lança a mão com pelo menos 2 objetivos. O primeiro objetivo de Jesus, ao lançar mão desta parábola, é mostrar aos seus ouvintes e aos seus discípulos a necessidade
de estarem preparados para a sua volta, momento em que ele levará os crentes que estiverem preparados e deixará os crentes que apenas são de nome. E é interessante que a chave aqui desta passagem é a necessidade da vigilância. Vejam que no versículo 13, ele olha para os seus discípulos e diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O segundo objetivo de Jesus, ao lançar mão desta parábola, é dirimir, é colocar por terra os falsos ensinamentos dos escribas que estavam afirmando que quando o Messias viesse, primeiro, ele abateria o poder gentílico mundial e estabeleceria seu reino teocrático na terra. Jesus deixa claro aqui nesta parábola que haveria um certo tempo, que haveria uma demora, pois ele diz: e tardando o esposo. O que Jesus está tentando dizer aos seus ouvintes aqui é que antes que o Messias venha para estabelecer o seu reino teocrático na terra e abater as nações gentílicas, antes devem estar preparados para a sua volta, momento em que ele virá até as nuvens e arrebatará a sua noiva. É interessante observarmos aqui que a preocupação de Jesus é que eles se preocupem em estarem preparados, vigilantes, quanto ao dia da sua vinda, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas uma coisa é certa: o noivo vai voltar, o noivo vai regressar, e quando ele voltar, ele vai levar os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus lança a mão desta parábola, ele traz algo conhecido, pastor José Amaro, dos seus ouvintes, que é o cortejo de um casamento judaico. E é interessante que o casamento judaico tem 3 fases. Primeira fase é a fase da promessa. É exatamente quando os filhos, a moça, ou seja, a noiva e o noivo são oferecidos pelos pais. Aquilo é tratado entre os pais. E interessantemente eu fico observando que na parte da promessa, que é onde se discute tudo sobre o casamento, a lei exigia que fosse pago um dote. E este dote chamava-se morrar da virgem. Havia dias até semanas e meses de discussão para saber qual seria o valor pago pelo dote à virgem, ou seja, a noiva. E é interessante observarmos que chegava-se a um consenso, baseado em Deuteronômio, que 50 ciclos de prata era algo interessante a pagar pelo valor da virgem. Jesus olha para esta situação e diz: não vou deixar por menos. Se eles pagam 50 ciclos de prata pela noiva, pela virgem, eu vou pagar o dote com a minha própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que aqui nesta noite eu quero que entendamos que a virgem tem preço, a virgem tem valor. Pastor, eu não entendi. O que eu quero que você saiba aqui nesta noite é que você tem valor, você custou preço. Oh, aleluia. Vira para sua irmã e diga: você precisa se valorizar, porque você custou o preço da vida de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. No capítulo de número 10, versículos 17 e 18 de João, Jesus diz categoricamente: a minha vida eu dou por minha própria vontade, tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu vim para pagar o preço. O preço é a minha vida, mas a minha vida eu dou de bom grado. Eu dou porque decidir dar. Ninguém tem poder para tirá-la, mas eu entrego. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa: ao terceiro dia eu vou tomar a minha vida de volta, diz o Senhor. Ele morreu.
morreu, o preço foi pago, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É interessante que quando as mulheres vão exatamente ao sepulcro para embalsamar o corpo do mestre, e elas vão preocupadas uma com a outra, conversando e dizendo: quem vai nos remover a pedra? É pesada. E de repente, quando elas chegam, percebe que a pedra está tirada. Elas percebem que tem dois seres, e aqueles seres na presença delas são anjos, são seres angelicais, mas elas pensam que é o hortelão, aquele que cuidava ali do cemitério. E elas olham para aqueles dois e dizem: aonde vocês colocaram o corpo do mestre? A pedra já está tirada, mas Jesus disse lá atrás: eu dou a minha vida e eu torno a tomar a minha vida. Eles olham para ela e dizem: ô mulheres, porque estáis buscando o vivente dentre os mortos? Ele não está mais daqui, o homem ressuscitou. Ao terceiro dia, a morte não pôde detê-lo, porque ele tem poder para dar e tem poder para tornar a tomar. Primeira fase da promessa. A segunda fase é a fase do desposamento. É onde o contrato era assinado. Acertado o preço, numa quarta-feira, assinava-se o contrato para a virgem e numa terça-feira para as viúvas. Quem diz que viúvo não pode casar? É mentira. Havia contrato assinado na terça-feira para a viúva ou para o viúvo. Mas eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite: Jesus cuida da virgem e Jesus cuida da viúva também. Louvado seja Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. É interessante que eles sempre assinavam em meados do mês, porque eles achavam que a sorte era trazida em meados do mês para o assinamento ou assinatura do contrato. É interessante que quando assinava-se o contrato, automaticamente a Bíblia nos revela que o noivo partia para preparar a sua casa, para trabalhar e preparar a casa. Jesus, no capítulo 14 de São João, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. Ou seja, eu vou partir, mas eu vou voltar para buscar a minha noiva. Ele partiu, mas ele vai voltar. A promessa é que ele vai voltar. E quando ele voltar, vai pegar a noiva e levar para a casa do seu pai. Porque o noivo partia, preparava. Mas é interessante que vinha também um período de dar presentes. Era costume que se desse presente à noiva. Mas o noivo estava longe. Mas ele tinha um amigo chamado de o amigo do esposo. Então o que ele fazia? Estava longe, mas pegava o presente, dava ao seu amigo e dizia: leva para minha noiva, leva para minha preparada, leva para minha pretendente. Jesus, além de ser poderoso, sempre esteve na frente dos homens. Antes de partir, aqui na terra ainda, ele olhou para os seus discípulos e disse: eu vou rogar ao Pai que vos envie outro Consolador. Mas meus irmãos, Jesus partiu, e antes dele partir, o Consolador não veio. Só veio quando ele partiu. Sabe o que ele fez? Ele subiu, foi preparar lugar, casa para sua noiva, rogou ao Pai e disse: você não vai de mãos vazias. Disse para o Espírito Santo, o amigo do noivo: leve presentes para minha noiva. E ele desceu no dia de Pentecostes, trazendo 9 dons espirituais, 5 dons ministeriais. A noiva tem presente, tem presente, tem presente, tem presente. Quem crê nesta palavra, levante a mão, abra a sua boca e glorifique ao Rei. Ele vai voltar. Eu sinto os passos do noivo que está voltando. A qualquer momento ele vai voltar. Oh, bendito seja o Cordeiro de Deus.
Aleluia. Eu sinto que o amigo está distribuindo presentes para a noiva aqui nesta noite. Porque o amigo do noivo está conosco aqui. Ele é o contato entre o noivo e a noiva. Aleluia. E aonde ele está, ele glorifica o noivo. Aonde ele está, ele exalta o noivo. Aonde ele está, ele faz com que a sua noiva adore ao seu noivo, glorifique ao seu noivo. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele está aqui nesta noite, na pessoa do seu amigo, te dizendo o que queres que eu te faça. Se você quer presente, eu tenho para lhe dar. Eu tenho dons espirituais, eu tenho dons ministeriais para conceder a minha noiva. A terceira fase era a frase do regresso, da consumação do casamento. Às vésperas do grande dia, o noivo com roupas preparadas para a ocasião, muito bem vestido, muito bem trajado, juntamente com o seu amigo, que lhe acompanhava durante todo o trajeto. Era uma espécie de mestre de cerimônias, sempre estava ao seu lado, juntamente com os seus amigos, a comitiva de amigos, tendo archotes, ou seja, lamparinas acesas, saíam em direção à casa da noiva. É interessante que casamento, naquela época, sempre acontecia à noite, porque o sol era de mais de 45 graus, pastor José Amaro. Era difícil aquela comitiva andar durante o dia com um sol de mais de 45 graus. Então, normalmente, os casamentos naquela época aconteciam à noite. Então, tinha que ter candeia, tinha que ter lamparina, tanto da parte do noivo como da parte da noiva. É interessante que saíam cantando alegremente em direção à casa da noiva. Dentro da casa da noiva haviam 10 virgens que não eram noiva, eram acompanhantes da noiva, amigas da noiva, e elas estavam ali também aguardando com as suas lamparinas acesas. E era interessante que precisava ter azeite de reserva para os imprevistos. Casamento sempre costuma atrasar, sim ou não? E esse aqui atrasou. E a Bíblia, Jesus diz, e tardando o esposo, quer dizer, há imprevisto, tem que ter reserva. Mas, meus irmãos, 5 tinha reserva, 5 não. Mas ninguém percebe até que o noivo chegue. Olha, é interessante que havia alguém dentro da casa preparado para que quando o noivo pontasse a longa distância, ele gritasse em alta voz e dissesse: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Era uma atalaia, alguém preparado. E como é que ele ia saber que o noivo estava chegando se era noite? Era simplesmente pelas candeias que vinham acesa. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem tem candeia acesa é vista nos céus. Quem tem candeia acesa é conhecido do amigo. Quem tem candeia acesa tem contato com ele. Ele via as candeias acesas e ele gritava em alta voz. As 10 virgens, como de costume, levantavam-se com as suas lamparinas, corriam ao encontro do esposo ou noivo, que é a mesma coisa. E quando chegavam lá, irmãos, elas com aquela atitude estavam dizendo: da parte da noiva, tudo está em andamento, preparado, só esperando você chegar. Oh, aleluia, eu quero lhe dizer uma coisa: muito em breve, mas muito em breve mesmo, o amigo do noivo que está conosco vai dar um grande brado, um grande alarido e gritar em alta voz: aí vem o esposo. Você não sabe o dia, eu não sei a hora e nem o mês. Tem alguém tentando adivinhar, mas a adivinhação é do diabo. Tem alguém tentando pressupor datas, mas a Bíblia não nos dá este direito. E ir além, irmãos, é perigoso demais. A gente, como Ezequiel,
Às vezes tem que ir só até onde a água bate na canela. Tem pessoas que mergulham, mas cada um recebe de Deus uma capacidade. E a Bíblia não nos dá o direito de saber o dia, ou de dizer qual é o dia, porque ninguém sabe. Agora eu tenho certeza de uma coisa: você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas quando chegar o dia, quando chegar a hora, o amigo do noivo dentro de você e de mim também vai dizer: chegou a hora, chegou o dia. Se prepara, levantai-vos e andai, porque aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Orimandarabai. O noivo virá com grande alarido, e a palavra alarido no original tem um sentido de comando na guerra. Voz de comando. Eu quero lhe dizer uma coisa: o diabo vai tentar atrapalhar, mas a voz de comando do noivo vai colocar por terra, e esta igreja vai subir, 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 porque ela é a noiva, e ninguém mete a besta com a noiva dele. Aramacharabacandarabai. Ele vai voltar. Quando o noivo chegava, quem estava subindo para entrar na casa, a noiva jogava um véu sobre a sua cabeça, recebia as felicitações dos amigos e as bênçãos dos pais. A comitiva da noiva unia-se à comitiva do noivo e partiam em direção à casa do pai do noivo. É interessante que todos tinham que ter azeite de reserva, tinham que ter lamparinas acesas. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: é interessante que durante a caminhada, durante o percorrer da estrada, elas vão cantando, elas vão alegre, porque quem vai para um casamento vai alegre. Quem anda num casamento anda alegre. Tem pessoas que não se alegram com o casamento de alguém, mas normalmente se alegram com as amigas, com os amigos, com os pais. Por quê? Porque está tendo casamento, e casamento é bênção de Deus. Casamento é bênção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: Deus tem um casamento para a sua noiva preparado. Quando chegava na casa do pai da noiva, já havia um banquete preparado. A noite estava chegando, virava-se a noite, chegava o dia. É interessante que fazia-se um banquete. As mulheres ficavam separadas, como de costume, dos homens, e as damas ficavam ao lado da noiva, conversando, brincando. Elas cantavam ali, cantavam hinos nupciais, alegravam-se uma com a outra, porque a noiva estava se casando ou consumando o casamento. É interessante, meus irmãos, que a noiva que era conduzida normalmente numa liteira, chama a minha atenção que quando ela encontrava-se com o noivo, ela pegava e colocava sobre a sua testa uma espécie de eu não sei o nome que dá quando coloca assim na testa, tiara. Colocava uma tiara normalmente com dracmas, e às vezes eram de ouro. É por isso que aquela mulher está preocupada quando perde a sua dracma. Ela perdeu uma dracma. Certamente as dracmas estavam soltas, não estavam ainda na tiara, porque certamente ela estava esperando o casamento. Mas ela sabia que o noivo ia voltar, e ela estava preocupada porque tinha que prestar conta, tinha que estar com a tiara no dia do casamento. Então o que é que ela faz? Ela vai à casa, ela acende a luz, ela puxa móvel, mas ela não deixa de procurar a sua dracma. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: aonde estão as nossas dracmas? Será que perdemos alguma? Pastor, perdi minha dracma. Não se preocupe, acenda a luz, varra a casa, puxa móvel, faz poeira, mas não fique sem a dracma, pelo amor de Deus. Dá uma cutucada na sua irmã, diga: busque a dracma, custe o que custar. Vai, cutuca aí, irmão, cutuca aí, vai, diga: pelo amor de Deus, vai a casa, mas procure a dracma, porque o noivo está voltando.
Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Quem tem noivo tem que ter dracma. Estou sentindo a graça dele aqui. Eu sinto a presença do noivo por intermédio do seu amigo aqui neste lugar. A presença do noivo é incontestável em nosso meio. Aleluia. Não há uma aparente divisão aqui. Você olha para as 10 e não sabe quem é prudente e quem é imprudente. Porque todas eram virgens. Todas tinham lâmpadas. Todas estavam esperando o noivo. Todas tosquenejaram. O problema não foi ter cochilado. O problema não foi ter tosquenejado. Caríssimo presbítero. Não foi. De forma alguma, presbítero Samuel, que está na minha frente aqui. Não foi. O problema não foi o clamor, porque todas escutaram. O problema não era visível. Não era exterior. O problema era interior, era invisível, porque só fica patente o problema quando o noivo chega, porque quando grita, aí vem o esposo, é que elas percebem ou revela ou deixa transparecer que as lamparinas estavam acesas, ainda que apagando, mas azeite na cuia não tinha de reserva. Eu sou baiano, irmão, ninguém tem nada a ver com isso, está entendendo? Então, ela deixa transparecer que o problema era interior. O azeite de reserva não estava nas mãos dela. Quando o noivo aparece, fica claro. Tem gente que parece crente, canta hino, dá glória a Deus, mas não é crente de verdade, e só vai ficar patente quando o noivo chegar. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Ninguém pode julgar ninguém, deixa na mão do noivo, ele conhece a noiva. Se tiver aparência religiosa, ele faz cair por terra. 5 era crente, mas 5 viviam uma vida de aparência religiosa. Mas a aparência religiosa só perdura enquanto o noivo não chega. Veja aquela mulher que aqueles homens pegaram no ato do seu adultério. A lei mandava apedrejar. Eles pegam a mulher, arrastam como qualquer uma, jogam nos pés de Jesus, que está escrevendo. O que Jesus estava escrevendo? Não sei. A Bíblia não diz, como eu disse, tem gente que quer adivinhar, mas a adivinhação não é de Deus. Então Jesus está escrevendo, ele chega e diz: mestre, a lei manda apedrejar, porque pegamos ela no seu adultério, e tu o que dizes? Jesus escrevendo, ele estava escrevendo, continua. Pastor Amaro, é interessante que aqueles homens que pegam aquela mulher, eles tinham pelo menos 2 objetivos. Primeiro, matar aquela mulher. Tem gente que quer lhe matar. Não é que seu irmão seja seu inimigo, é que às vezes não vigia, o diabo entra. Tem gente que quer lhe matar. Pastor, se é meu irmão, o que eu faço? Ora por ele, jejua por ele, busque a Deus por ele. Está entendendo? Então, queriam matá-la. Segundo, queriam pegar Jesus. Por quê, pastor? Aonde estava, desculpa, pastor, viu? Desculpa, viu? Onde estava a vagabunda que estava com ela, que eles não trouxeram? O infeliz, que a Bíblia nos revela que a lei também mandava trazer, mas eles trouxeram só a mulher para pegar Jesus e matá-la. Eles conheciam-na. Por quê? Se não conhecessem-na, não conseguiriam pegá-la no ato do seu adultério. Certamente estava seguindo-a há algum tempo. Tem gente lhe seguindo, querendo saber da tua vida, para fofocar, conversar fiado, te matar. Mas Jesus é o padrão. Quando eu olho para alguém, pastor José Amaro, que eu acho que é inferior a mim na área espiritual, eu me coloco como padrão. Aí eu sou o santarrão, tá entendendo? Aí eu olho para ela só por cima, porque eu me coloquei como padrão. Também a coitada tá só o pó da bagaça, só o fiapo da bagaceira. Mas quando Jesus chega e se coloca no meio, ele é o padrão. Quando ele chega, muda.
matá-la. E por que queriam pegar Jesus? Queriam matá-la porque não gostava dela. Por que eles queriam pegar Jesus? Se Jesus dissesse, a lei manda apedrejar, apedreja, eles iam dizer, tu não estás pregando o amor? Se Jesus dissesse, absolva, eles iam dizer, tu estás indo contra a lei de Moisés. Jesus, irmãos, é como baiano. Eu sou baiano, já falei, né? Jesus é como baiano. Está sempre na frente. Está entendendo? Sempre na frente. Não entendi, pastor. Quando o cabra vem com a farinha, o baiano está com pirão. Quando eles foram com a farinha, Jesus já tinha feito um ensopado, um pirão. Quando eles foram com leite, Jesus já tinha requeijão preparado. Jesus se coloca, sabe o que eles estão pensando, sabe o que eles estão tramando, porque Jesus conhece os nossos pensamentos, conhece a nossa vida, sabe o que é melhor para nós. Jesus olha para eles e diz, eu não queria falar, mas vocês estão insistindo. Aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. Olhou um para o outro como lagartixa, como quem quer dizer, nós estamos lascados. Estamos só o pó da bagaça. Fulano, tu está pior do que eu, e nós estamos pior do que ela, porque Jesus era o padrão. Quando Jesus é o padrão, tudo muda. Pastor, eu não entendi. Jesus é o padrão. Pastor, eu não entendi. Deus nos chama para uma caminhada. Nessa caminhada, Ele nos chama para termos um relacionamento vertical com Ele. Este relacionamento vertical nos faz termos um relacionamento horizontal com os nossos irmãos. Se o meu relacionamento com os senhores obreiros, com a igreja não vai bem, é porque o vertical com Deus também não está bem. Porque quando está bem verticalmente com Deus, eu consigo amar, consigo perdoar, consigo abraçar, consigo defender o meu irmão de calúnia. Ei, quem tem relacionamento com Ele perdoa. Quem tem relacionamento com Ele defende aquele que está sendo crucificado. Quem tem relacionamento com Ele defende o seu pastor, defende o seu ministério, defende a sua igreja, defende a sua regente, defende o seu dirigente, defende o seu pai, sua mãe, seu irmão, defende os obreiros, porque tem relacionamento. Quem tem relacionamento, levante a mão, abra a boca e dê glória a Deus. Alamasharabacanda. Ele nos chama para um relacionamento. Eu não vou continuar por causa da hora, mas eu quero só jogar alguma coisa aqui dentro. Quando Jesus conta a história dos filhos pródigos, o pródigo que fica e o pródigo que vai. O pródigo que fica é pior do que o que vai. Porque o que é pródigo? Esbanjador, gastador. Então o filho pródigo que vai, ele pede a herança que lhe pertence. O pai dá. Não era obrigado, mas dá. Não adiantava tê-lo em corpo e não tê-lo em mente. Isso é o que Deus sempre olha acima do que nós olhamos. Quando Jesus conta a história destes moços e deste pai, Ele está dizendo que Deus nos chama para uma caminhada. A gente sempre ouve alguém dizer, Deus tem um mistério na sua... E essa palavra mistério é bíblico. Quando Deus diz, eu tenho um mistério na tua vida, pastor José Amaro, Deus está dizendo assim, eu estou te chamando para uma caminhada, porque mistério é aquilo que não se revê, aquilo que não se revê, não se revelou. Quando Deus diz, eu tenho um mistério na tua vida, Deus está dizendo assim, eu te chamo para uma caminhada. O dia que Deus chamou o Senhor, pastor, Ele chamou o Senhor para uma caminhada. E durante esta caminhada, Ele vai nos revelando os mistérios que Ele tem para revelar em nós. Por que é que Ele não revelou tudo? Porque eu não tenho estrutura. Você não tem. Então Ele vai nos dando estrutura e revelando. Nos dando estrutura, revelando. Nos dando estrutura, revelando. Nos dando estrutura, revelando. Nos dando estrutura, revelando. Pastor, por que é que Deus não cumpriu a promessa ainda? A promessa vai ser cumprida se for de Deus.
mas Ele está lhe estruturando para administrar a promessa. Mas não se esqueça, Ele te chamou para uma caminhada. O filho vai. Quando o filho vai, ele pega o bezerro magro e começa a engordá-lo. Bezerro magro é sinal de que o filho foi. Sinal de que o filho foi. Bezerro magro, sinal de que o filho foi. Mas ele foi e gastou tudo com as meretrizes. Esbanjou, pintou, bordou, fez o que devia, o que não devia. Caiu na miséria. Para completar, teve fome. Ele procura emprego e encontra um emprego de cuidador de porco. Quando ele está cuidando dos porcos, ele quer comer as bolotas, as vagens. Era algo comestível, os pobres comiam, mas nem isso lhe davam para comer. Aí o que acontece? Ele cai em, a Bíblia diz, caindo em si. No original quer dizer que ele estava fora de si, tinha perdido a razão. Quem perde a razão sai de perto do Pai. Quem perde a razão esbanja a herança. Quem perde a razão cuida de porcos. Quem perde a razão não tem emprego decente. Está entendendo? Mas ele caiu em... Quando a gente cai em si, a gente reconhece algumas coisas. Primeiro, ele reconheceu que na casa do seu pai, até os trabalhadores tinham mais condições do que as condições que ele estava. Os trabalhadores tinham dinheiro para comer bem. Aí ele faz o que mesmo? De levantar. Porque quem cai em si se levanta. E quem se levanta percorre um caminho. A gente não encontra tipologia de Cristo aqui, pastor, nessa passagem. Referencialmente. Mas por inferência a gente vê. Pelo menos duas. Primeira do caminho. Porque quem se levanta e diz vou ter, tem um caminho a percorrer. Sim ou não? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. Ele é o caminho. A segunda tipologia aqui é o bezerro. Porque o bezerro fala de sacrifício. Sim ou não? O bezerro fala de sacrifício. E quando eu olho para o bezerro, eu vejo a prefiguração do Cristo que disse, eu dou a minha vida. Aleluia, Jesus. Irmãos, o pai está lá no caminho esperando o filho voltar. Como é que este pai sabe que o filho está voltando? O bezerro magro está sendo engordado. O bezerro já está gordo. Bezerro magro é sinal de que o filho vai, sim ou não? Bezerro gordo é sinal de que o filho está voltando, regressando. Levantar minha ira e ter com meu pai, e vou dizer, pequei contra ti perante os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus jornaleiros, dos teus trabalhadores, dos teus diaristas. O pai aceita metade da oração e interrompe a outra metade. Porque quando ele diz, pai, pequei contra ti, aí o pai diz, é verdade, você pecou mesmo. Você se arrebentou mesmo. Ele disse, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ei, quem disse que por você ter pecado, você deixa de ser filho? Quem pecou tem que se arrepender, confessar e deixar. Mas não deixa de ser filho. Você tem filiação com ele. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele vira as costas e diz, traz o anel. Traz o sapato, traz os vestidos, pega o bezerro, vamos matá-lo porque hoje tem festa. Bezerro magro, o filho vai. Bezerro gordo, o filho vai. Ei, se o bezerro não morre, o filho continua morto. Mas se o bezerro morre, o filho ressuscita. O pai olha para ele e diz, este meu filho estava morto, mas o bezerro morreu e ele ressuscitou. Eu quero só, com a permissão do pastor, fazer uma oração. Se você pudesse colocar de pé, se for possível, por gentileza. Levante sua mão e saia daqui com uma convicção. O bezerro morreu. É sinal de que o filho vai ressuscitar. O bezerro morreu, é sinal de que o filho vai voltar.
Querido Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Glorificado seja o Senhor eternamente. Eu glorifico o teu nome e exalto a ti, porque o bezerro morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu glorifico o teu nome porque os filhos reviveram e estão à parte aqui nesta noite glorificando e exaltando o teu nome. Oh Espírito Santo, meu companheiro amado, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pela oportunidade de estar cultuando o teu nome. Senhor, abençoe cada um dos teus filhos e filhas aqui nesta noite, aos obreiros que tu chamaste, que tu capacitaste para fazer a tua obra. É o pedido da minha alma. Amém. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez e ao nosso pastor pela confiabilidade de estarmos ministrando. Obrigado, pastor. Meus irmãos, somos agradecidos a Deus por esta bela palavra que nós acabamos de ouvir. Guarde consigo esta palavra, porque o noivo vem. Glória a Deus. Isso significa que é necessário um preparo espiritual para podermos encontrar com o noivo. Glória a Deus. Achei interessante essa parte aí das viúvas, né? Glória a Deus. Ela também tem a sua vez também, né? Não é só as virgens, não. Interessante. Glória a Deus. Eu sei que nesta noite, se algumas viu estar aqui, está alegre. Se alegrou. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos levantar aqui uma segunda oferta para suprir a necessidade de duas famílias que necessitam da nossa ajuda. Estão com aluguel atrasado, estão desempregados. Chegou o momento, irmãos. Infelizmente, realmente se esperava que isso ia acontecer mesmo, porque nosso país passa por um momento difícil. Há muito desemprego já e, sem dúvida, isso, aqueles que contribuíram na igreja hoje não podem contribuir e precisam da nossa ajuda e nós não podemos virar as costas para eles, de maneira nenhuma. Nós temos que ajudar, certo? Hoje estamos ajudando esse, amanhã aí você ajudou, alguém vai lhe ajudar também, ninguém está livre. Glória a Deus. Mas é uma benção. Tudo nós temos que agradecer a Deus. A Bíblia diz que devemos dar graça por tudo. Tudo, até por isso também. Até por estar desempregado, tem que agradecer a Deus. Porque Ele vai abrir outra porta para você, sem dúvida. Glória a Deus. Irmã Nete. Irmã Nete, vem louvar a Deus com o hino aqui. Enquanto a irmã canta, nós vamos oferecer esta oferta de amor. Faça isso com alegria, irmãos, porque Deus vai recompensar cada um de vocês. Aleluia, Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu tenho uma saída. Meu filho, eu sondo sua vida quando você chora. Te conheço nos mínimos detalhes, por dentro e por fora.
Mas hoje estendo as minhas mãos, o tempo de cantar chegou. Já liberei a sua bênção, eu sou teu Senhor. Sou teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo e nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. Eu já mostrei a muitos que sou Deus fiel. Já abri ao mar o meio para Israel. Fiz brotar água da rocha, saciei a sede do sedento. Já arrebentei cadeias para livrar detentos. Filho, eu já entrei no fogo pra dar livramento. Acalmei a tempestade e calei os ventos. E nas horas mais difíceis, pensas que eu te deixei? Coloquei você nos braços e te carreguei. Sou teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo e nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. Sou teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo e nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. É só me chamar. É só me chamar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Sexta